Fala galerinha, Patrícia Fagundes por aqui. Vamos falar de Atlético Paranaense e São Paulo, jogo que acontece nessa quarta-feira, um jogo isolado em função de que o Atlético Paranaense tinha um jogo contra o Grêmio na última semana pela Copa do Brasil, semifinal, acabou perdendo por 2-0, e esse jogo aqui do Brasileirão ficou para essa semana. Então essa semana a gente só tem esse único jogo do Brasileirão no meio da semana e vamos falar sobre esse jogaço aí. Bom, a gente sabe que o Atlético Paranaense é muito forte em casa, mas agora nos últimos jogos aí, depois da Copa América, o Furacão tem sofrido um pouco jogando em casa. O Thiago Nunes tem tido aí uma dificuldade bem grande de refazer, digamos assim, esse meio campo, né? O Bruno Nazário, inclusive, que seria uma boa opção, se lesionou num treino e provavelmente não vai jogar nessa quarta-feira, então tá bem complicada essa questão aí. Mas ainda assim, o Atlético Paranaense é um time muito forte jogando em casa. O gramado sintético é basicamente um jogador a mais pro Atlético Paranaense. Uma única derrota foi que o Atlético sofreu nesse Brasileirão e ainda foi com um time misto que foi lá contra o Corinthians, que o Thiago Nunes estava poupando para a Recopa Sul-Americana. Então, a situação do Atlético Paranaense jogando em casa é muito boa e as duas equipes, tanto São Paulo quanto o Atlético Paranaense, estão ali na parte de cima da tabela, ambos buscando o G4, né, que é muito importante. Então, do outro lado a gente tem o São Paulo também, né? O São Paulo que veio de uma estreia de Daniel Alves, né? Um jogo de 1-0 no Morumbi, muito questionado esse jogo em função daquele lance a favor do Ceará, de um pênalti que não foi marcado nem pelo árbitro e nem pelo VAR. Então, a situação, assim, meio ruim nesse último jogo. E assim, mesmo que o São Paulo tenha vencido, talvez muitos não concordem comigo, mas mesmo que o São Paulo tenha vencido, não convenceu nesse jogo. A postura do Ceará também foi muito boa nesse confronto, não se pode negar. Talvez se o Ceará tivesse feito um gol, o São Paulo poderia ter ido para cima e tudo mais. Mas o São Paulo meio que se acomodou depois do gol e aparentemente a atuação não foi assim tão boa do tricolor paulista. Então, para esse jogo aqui agora na Arena da Baixada, o Furacão jogando em casa e o São Paulo como visitante. A gente tem aí o São Paulo quebrou um tabu no ano passado, venceu o Atlético Paranaense pela primeira vez, né, em quase 20 anos, um tabu de muito tempo, foram 20 partidas, né, desde os anos 2000, um pouco antes até que o São Paulo não conseguia vencer o Atlético Paranaense jogando fora de casa. Para esse confronto aqui, eu realmente acho que é muito importante para o time do Thiago Nunes vencer e se manter bem no Brasileirão, até porque saiu fora da Copa Libertadores e na Copa do Brasil a situação também está bem complicada porque perdeu para o Grêmio por 2-0 no primeiro jogo. Então, para esse jogo aqui contra o São Paulo, mesmo que o São Paulo tem o Daniel Alves, tem o Juan Fran e tudo mais, eu acho que o São Paulo pode se complicar aí nesse jogo contra o Furacão nessa quarta-feira. Então meu palpite não vai ser no São Paulo, inclusive para quem quiser apostar tá pagando bem, 3,95 para 1 a vitória do São Paulo lá na Arena da Baixada, mas eu vou ficar com o Atlético Paranaense porque jogando lá no Paraná as coisas normalmente não são tão fáceis para os adversários do Furacão. Então meu palpite vai ficar aí na vitória do Atlético Paranaense, pagando 1,95 para 1 na casa de apostas Bodog. E se você é novo por aqui, aproveite, já te inscreve aqui no canal do Atiark Brasil, ativa as notificações para ficar por dentro de tudo e todos os palpites que postamos por aqui. Um abraço e até a próxima!